Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui Tiago, capítulo 4. Falta 2 capítulos para terminar aqui o livro de Tiago, capítulo 4 e o capítulo 5. E nós temos 3 dias para estudar. Hoje, sábado e domingo, então dá para dividir em 3 dias. O capítulo 4 aqui é o mesmo tema que vai até o capítulo 5 no versículo 6. Então vamos ver se hoje e sábado a gente consegue estudar até o versículo 6 do capítulo 5. E aí o domingo fecha o restante ali do capítulo 5, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui no versículo 1, diz assim: De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, de vossos deleites e de vossos membros que guerreiam? Bom, então, qual é o motivo das guerras, né? Por que tantas guerras? De onde vêm as guerras? É o que Tiago está perguntando aqui. Vocês não sabem de onde vem a guerra, né? Bom, aqui ele fala que a guerra vem dos nossos deleites, dos nossos prazeres, ou seja, desejo de pecar é que traz a guerra, tá bom? Ou seja, o que acontece no mundo exterior, esse monte de guerra, ou seja, desde que o mundo é mundo, sempre teve guerra, né? Em um país contra o outro, sempre está tendo guerra. Em muitos casos, na verdade, está tendo mais de uma guerra, né? Continuamente, né? Mais de um país em guerra, vários países em guerra. Então, sempre está tendo guerra. Da onde vem essas guerras? Ele fala que é dos desejos de pecar. O egoísmo das pessoas fazem com que existe guerra. Então, nada mais, nada menos, ele está dizendo aqui que tudo de ruim que acontece no mundo, ele começa interiormente dentro de nós, né? Então, a gente precisa mudar o nosso interior para que o mundo possa ser mudado também, né? Qual que é a solução para o problema das guerras? A solução é Jesus Cristo, né? Aliás, o próprio livro de Tiago, aqui, o capítulo 5, ele fala que a vinda de Jesus Cristo vai terminar com isso, né? O milênio que vai haver paz. Então, nessa vida aqui, a gente sempre vai ter guerra, tá bom? Sempre vai ter dificuldades, guerra e assim por diante. Mas, aqui, ele está falando sobre que é um problema interno, né? Então, a gente precisa consertar dentro de nós para que o mundo possa ser consertado. Esse seria o significado. Mas quem conserta o homem, na verdade, é Deus, né? Deus que consegue nos modificar e nos moldar. Tem uma história bem interessante, né? De um cientista que estava ocupado fazendo o seu trabalho em casa e ele tinha um filho pequeno e o filho estava querendo brincar ali, chamando a atenção do pai. E o pai falou: para mim ter tempo para me fazer as minhas pesquisas, eu tenho que dar alguma coisa para ele fazer. Então ele pegou um mapa do mundo, né? E aí ele pegou e cortou aquele mapa bem pequenininho e jogou lá no chão. Olha, você vai montar esse mapa aqui, você vai montar o mundo aqui, tá bom? Quando você terminar, você me chama. E aí o pai saiu e falou: agora não é possível, acho que ele vai demorar dias, né, para fazer esse mapa aí. E aí, então, com pouco tempo, o menino foi chamar o pai, né, e falou: eu já terminei. E o pai falou: não, não é possível. E aí, quando ele foi lá, o mapa estava realmente montado. E ele falou: como você fez isso? Isso é complexo, ainda mais na sua idade. E aí ele pegou e falou assim: é que atrás desse mapa tinha um homem desenhado. E aí, quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo, né? É muito interessante essa história. O governo, né, ele tenta transformar a realidade por meios sociais, transformar a área social, o exterior, para mudar o interior das pessoas, fazer uma pracinha, alguma coisa assim. Mas Jesus não, Jesus é ao contrário, ele trabalha de dentro para fora, tá bom? É essa a mudança que realmente devemos fazer para que o mundo possa ser melhor, tá bom? Então, é isso. Vamos continuar aqui no versículo 2. Basicamente, né, o que vem dizendo aqui no versículo 1 é o quê? Que existe guerra interior primeiro. O reflexo da guerra interior são as guerras exteriores. É esse o sentido. Então, nós estamos perdendo a guerra interior. Por isso que está tendo muitas guerras. É esse o significado. Versículo 2, ele diz assim, ó. Cobiçais e nada tens, matais e sois cobiçosos. Ou seja, aqui ele está falando que eles cobiçam, matam as pessoas e nada têm, né? Aqui, ainda depois que eles conquistam, eles falam: e sois cobiçosos, nada é suficiente, nada é suficiente. Eles continuam guerreando e guerreando ali uns contra os outros. Ele continua: combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis.
né? Ele fala que as pessoas não conseguem as coisas porque não pedem, né? Devemos pedir a Deus. Então essa é a resposta, né? Pedir a Deus. Então vamos lá, é só pedir a Deus? Vamos lá, o versículo 3 ele responde: pedis e não recebereis, né? Ele fala, pedis e não recebereis. Então mostra que nem tudo que você pede você vai receber. Qual que é o critério, né, para você receber? Ele continua: porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então ele fala que a maioria das orações que não são respondidas são porque são pedidos deleites, ou seja, prazeres. Sempre a pessoa está orando ali, eu, né? Sempre querendo coisa, parecendo até que Deus ali, ele está para nos servir, para que nós possamos ter uma boa vida, né? Não para nos moldar o nosso caráter. Então, quando a pessoa fala muito eu, aí está muito concentrado, parece uma oração muito egoísta, pedindo só para mim. Então, procure incluir outras famílias orando por elas, ajudar outras pessoas por meio da oração também, tá bom? Então, é isso que significa aqui. O versículo 4, né, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui é interessante, né, que ele está falando para o grupo de crentes, né, o grupo membros da igreja. E aí ele está falando aqui, seus adúlteros e adúlteras, né? Será que esse povo estava quebrando a lei da castidade, por isso que ele falou isso? Bom, a melhor interpretação aqui é a mesma que Jesus Cristo chama os fariseus, né? Os fariseus pediram um sinal para Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 39, uma geração má e adúltera pede um sinal. Então veja, a palavra adúltera aqui significa que a pessoa está adulterando. Aqui qual que é o sentido? Aqui o Tiago ele está falando que os crentes eles estão sendo adúlteros e adúlteras. Aqui significa trair uma relação. Nós estamos em uma relação com Deus. Quando nós entramos para o Evangelho, entramos para a igreja, a gente fez uma aliança com Deus, a gente está em um casamento com o Senhor. Não é assim que ele chama a sua igreja, de sua noiva? Né? Só que o que acontece? Essa noiva está adulterando. Ao invés de ficar com o seu Senhor, ela vai e está ficando com outra pessoa exterior. Tá bom? Essa pessoa é o mundo. E o pior, aqui no versículo diz que qualquer que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, além de estar traindo, está traindo com o inimigo do Senhor, né? Então, é algo muito grave. Então, a palavra adúltero aqui significa idolatria. É isso que deveria estar na nossa mente agora. O que é ser um adúltero, um crente adúltero? É praticar idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo que nós colocamos antes de Deus na nossa vida, tá bom? Deus tem que ser o primeiro em tudo na nossa vida. Então isso constitui idolatria, e como somos casados com o Senhor, ele usa o termo aqui adúlteros, né? Que estão saindo fora do relacionamento ali e ficando com o inimigo. É isso que significa. Vamos lá aqui. Aqui ele falou também, né, que qualquer um que se fizer amigo do mundo, constitui-se então inimigo de Deus. Ou você é amigo do mundo, ou você está com Deus. São duas coisas opostas aqui, né? E aí lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Eu peguei esse versículo justamente para falar ao contrário. Porque se nós nos constituímos inimigo de Deus, porque estamos sendo amigo do mundo, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a frase ao contrário também, né? E se Deus for contra nós? Né? Quem vai ser com a gente, né? Quem vai fazer uma queda de braço com Deus? Não dá. Né? Então vai perder, com certeza aí. Versículo 5. Versículo 5, eu vou ler aqui o versículo 5 pela tradução da Almeida Revisada e Atualizada, tá bom? De 1993. É uma tradução muito boa. Aqui diz o seguinte no versículo: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito e que fez habitar em nós, né? Aqui dá a entender, né? Inclusive nessa versão aqui, a palavra espírito está com E maiúsculo, né? Normalmente quando escreve com E maiúsculo ali, o nome vai se referindo a Deus, ele coloca com letra maiúscula para simbolizar ali.
Mas temos um problema aqui, né? Porque está dizendo que o Espírito Santo também é um Deus, né? Então, está dizendo que Deus tem ciúmes por nós. Será que é isso? Será que Deus tem ciúmes? Ciúmes não é coisa de Deus, né? Não é coisa... O ciúmes, aliás, é coisa do inimigo. Nós não devemos ter ciúmes, tá bom? Nem do nosso cônjuge, do nosso filho. Nós não devemos ter ciúmes. Ciúmes não é coisa de Deus. Mas essa escritura, né? Ela fala aqui que tem ciúmes por nós, né? Fica um pouco assim estranho. Mas aí eu vou explicar algumas coisas aqui e depois vou trazer uma nova tradução aqui para que nós possamos entender, que é a que eu mais gosto, tá bom? Então, a primeira coisa aqui, né, é que ele falando que Deus tem ciúmes por nós, não é que Deus ele é um namorado ciumento, possessivo, que a pessoa não pode sair dele, né? Não é isso. É que quando Deus fala que você não pode deixar ele, é mais ou menos como se fosse a água falando para o peixe. O peixe não sai fora de mim. O que acontece se o peixe sair fora da água? Ele morre. Ele não aguenta, ele morre. E a mesma coisa conosco. Então, se nós sairmos de Deus, nós morremos, tá bom? É igual assim, né? Quando Deus ele foi criar os peixes, ele falou com a água. Quando ele foi criar as árvores, ele falou com a terra. Também a árvore não vive sem a terra, tá bom? E quando ele foi criar nós, ele olhou para si mesmo, né? A gente tem isso registrado aqui em Gênesis 1, versículo 26, dizendo: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então nós somos de Deus. Se nós nos desvincularmos de Deus, a gente está morto espiritualmente, a gente não há vida sem Deus. Então quando Deus fala que nós não podemos sair dele, não é que ele é possessivo e não quer que nos perder. Pelo contrário, ele sabe que sem ele a gente não consegue viver, tal como um peixe fora d'água, tá bom? Então nós não devemos comparar o Senhor, né, como um namorado possessivo e ciumento. Aliás, a palavra ciúmes, né, ela significa aqui, na tradução, deixa eu pegar aqui a palavra ciúmes, na tradução do grego, significa inveja, né? Então, o Senhor não tem esses sentimentos de inveja, ciúmes por nós. Então, eu peguei uma outra tradução aqui, também de João Ferreira de Almeida, né? Mas mais antiga ainda, é a João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, de 1969, né? Aí esse mesmo versículo, ele está traduzido, só que de uma outra forma, tá bom? Vamos explicar aqui. Então, o mesmo versículo diz assim: Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aí dá um outro significado. Não é que Deus tem ciúmes por nós. Aqui está falando que o Espírito em nós tem ciúmes. Ou seja, que o Espírito em nós tem aqui inveja, né? E aí tem todo esse contexto aqui que faz um sentido. Às vezes acontece na tradução isso porque a palavra Espírito, no grego, tá bom? Ela pode significar, é a mesma palavra, pode significar espíritos malignos, tá bom? Pode significar o espírito do homem, pode significar o espírito de Deus, se referindo ao Espírito Santo. É a mesma palavra para escrever as três coisas. Então, o que vai determinar se a palavra espírito no grego, ela vai ser o Espírito Santo, se vai ser o espírito do homem, se vai ser o espírito maligno, né, demônios. O que vai determinar? O contexto, né? Aqui, né, na primeira João Ferreira de Almeida revisada e atualizada ali, quando João Ferreira traduziu, ele colocou com E maiúsculo. Só que no grego não existe, né, maiúsculo, é tudo normal ali, né? Na nossa língua portuguesa tem. A gente está escrevendo um texto, quando a gente vai escrever o nome de uma pessoa, a gente coloca a letra maiúscula, tá bom? Mas no grego não tinha isso, era tudo junto. Então dificulta mais ainda para saber qual espírito era esse. Mas aqui, pelo contexto histórico, está falando que é nós, o problema somos nós. Nós temos essa inveja dentro de nós, por isso que causa essas guerras e todas essas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá, por versículo 6 aqui, ele diz assim, ó: Antes dai graças, portanto diz Deus, resisti aos soberbos, porém dá graça aos humildes.
Aqui fala que Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Aqueles que buscam ao Senhor humildemente, né? É isso que fala. Então aqui ele vai falando como nós podemos vencer o mundo a partir de agora. Como nós podemos vencer o mundo? Primeiramente, o mundo interior dentro de nós. Né? Vencer nós mesmos, nossos desejos egoístas. Ele começa dizendo aqui no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, substituir, né? Substituir idolatria, qualquer outra coisa, substituir por Deus. Resistir, não é resistir, ele fala sujeitai-vos a Deus, se submeter à vontade de Deus. E aí resistir ao quê? Ao diabo, e ele vai fugir de vocês. É isso que está falando, vai fugir de nós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, né? Aqui significa se tornar limpo, né? É um símbolo de lavar as mãos aqui. Pecadores, e vós de ânimo dobre, purificai o coração. Ânimo dobre, né? É uma pessoa volúvel, né? Que ela é muito inconstante. Ela promete seguir ao Senhor, depois já não está cumprindo mais as coisas. Ela é muito inconstante, tá bom? Então ele fala para o quê? Para nós purificarmos o nosso coração, nos transformarmos. Versículo 9 e o 10 diz assim: Senti a vossa miséria e lamentai, chorai, convertei-se dos risos em pranto, né? Converter-se, transformar o seu riso em pranto. Por quê? Por conta do pecado. Você tem que ter ciência que você precisa melhorar. É isso que ele está falando. Então, em vez de ficar rindo, chore pelos seus pecados. Busque a Deus. É o que ele falou, que Deus resiste ao soberbo, aquele que acha que está bom, né, que está numa... Mas ao humilde que busca a Deus sinceramente, esse ele vai recompensar. Então, Deus, ele diz aqui, né? Versículo 11 que eu estava, né? Irmãos, não, eu estava no 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará, que é o sentido aqui da Escritura. Versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem falar mal um do irmão, julga seu irmão e fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador, que pode salvar e destruir. Porém, tu és o que julga o outro. Ele está falando que nós não estamos na condição de juízes para julgar as pessoas. Tá bom? O juiz é Deus, é Jesus Cristo que ele é o juiz. Nós estamos na condição não de ficar julgando as pessoas, mas sim de ajudar as pessoas. Bom, vou finalizar aqui a mensagem do versículo 13 ao versículo 15 aqui, tá bom? Aí amanhã a gente continua do restante aqui. Versículo 13 diz assim, ó: Vede, pois, agora, se vós disserdes, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Ele está falando da pessoa planejar a vida dele. Eu quero uma vida financeira, eu vou trabalhar, vou juntar, eu vou a tal cidade, conquistar ali e ter lucro, né? Ele está falando dos planos aqui. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a nossa vida, é como um vapor que aparece em um pouco e depois se desvanece, né? Aqui ele está dando um exemplo lá no Velho Testamento, que fala que a nossa vida é como um vapor, né? Uma fumaça que sai ali do fogo e ela vai subindo, aí cada vez vai ficar, quando ela sai ali do fogo, ela está concentrada, né? Mas quando ela vai se espalhando no ar, ela vai sumindo, vai como se ficando invisível ali até a hora que você não dá mais ver. Então ele está falando que a nossa vida passa como um vapor de fumaça. Simples assim, vai desaparecendo. Então a questão aqui não é que não pode planejar para o futuro como esses aqui estão fazendo, né? Eu vou para uma cidade, vou conquistar, vou fazer isso. O problema maior, ele vai relatando aqui no versículo 15, ó. Diz assim: em lugar do que deveis dizer, em vez de dizer amanhã eu vou conquistar isso, esse é o meu plano, ele fala, em lugar disso devereis dizer, se o Senhor quiser, e eu serviremos, faremos isso ou aquilo. Ou seja, colocar primeiro ali dizendo, se o Senhor quiser, eu vou conseguir. Mas até tem uma frase assim, né? Todo mundo usa isso. Muita gente usa, aliás, né? Não todo mundo, mas a pessoa fala, você vai amanhã? Ela fala, se Deus quiser, né? A gente tem um costume de falar isso, né? Se Deus quiser, eu vou.
Só que a palavra aqui, se Deus quiser, ela tem o sentido aqui de que eles estavam planejando, eu vou numa cidade amanhã, ou hoje ou amanhã, vou conquistar, vou lucrar, né? O problema aqui é que eles não estão incluindo Deus no seu plano. É isso, né? Eles não estão procurando ajudar o próximo, tá bom? Então esse é o sentido aqui, né? Não incluir, quando ele diz aqui, se Deus quiser, e se eu vivermos, e se nós vivermos, faremos isso ou aquilo. Então se Deus permitir, significa colocar Deus, incluir ele no plano, tá bom? É isso. Vou finalizar aqui com Jacó, capítulo 2, lá no livro de Mórmon, versículo 18 e o 19, falando sobre essa busca de riqueza, dinheiro. Diz assim, ó: mas antes de buscar riqueza, buscai o reino de Deus, né? Bem igual, tá em Mateus 6:33. Aí no 19 diz assim: e depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, e conseguireis riqueza, se a procurardes e a procurareis com o fito de praticar o bem, de vestir o nu, alimentar os famintos, e libertar os cativos, e fortalecer os doentes e aflitos. Então esse é o verdadeiro motivo de nós buscarmos ao Senhor e queremos conquistar mais, para ajudar outras pessoas. E aí lembra o que o Senhor falou lá em cima no versículo, que Tiago disse, né? Que nós não recebemos que pedimos errado. Muitas vezes a gente está pedindo só para nós, né? E não para abençoar a vida de outras pessoas. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.